Oi, galerinha do sexto ano, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. E vamos agora dar início à segunda unidade, né? Hoje é o nosso primeiro dia da aula, né? Vocês têm que lembrar de uma coisa: ter o acesso, ficar somente com o livro, o módulo da segunda unidade, né? Lembra que quando nós estávamos, né, presencialmente, os últimos conteúdos foi sobre a pré-história, aonde, né, vocês entenderam, né, qual o real significado do termo pré-história, para ditamente, né, falando a história, né? O ponto que marca isso, né, esse modo de repartir a pré-história da história foi o simples fato dos povos pré-históricos eles não dominarem a escrita. Aí lembra que a tia falou que mais adiante nós íamos entrar em contato com civilizações que obtiveram, né, essa importante invenção. E é hoje que chegou esse dia. Tcharam! Né? A civilização que nós vamos falar hoje é a civilização da Mesopotâmia. Eu sei que muitos eu já falei, já dei algumas explicações acerca desse conteúdo. E hoje a gente realmente vai se aprofundar. O livro de vocês, ele vai trazer paralelo duas civilizações ao mesmo tempo. A civilização da Mesopotâmia e a civilização egípcia, né? Ambas são civilizações que em alguns livros, quando vocês forem pesquisar, vocês vão observar que traz como civilizações do crescente fértil. O porquê, né? Porque foram civilizações que obtiveram êxito, né, na agricultura, em alguns meios comerciais, por simples fato de existir algo que os diferenciava. No caso da Mesopotâmia, eram dois importantes rios, né? Tanto que, para os gregos, a palavra Mesopotâmia ela quer dizer terra entre rios, ou seja, Rio Tigre e o Rio Eufrates. Né? Mais na frente nós vamos observar que o território, né, como eu já falei, o território era entre esses dois rios, o Rio Tigre e o Eufrates. A Mesopotâmia ficava entre uma faixa extensa de terra, né, entre esses dois rios. Hoje, né, essa civilização é atualmente onde está o país Iraque, né, a civilização iraquiana. A economia, como eu já comecei a falar, ela era bastante agrícola. Por quê? Porque essas civilizações, as que mais se destacavam eram que ficavam próximos aos rios, né? Porque esses rios eles eram muito férteis e eles possibilitavam não só a agricultura, mas também era importantíssimo hidraulicamente falando, né? Na questão da navegação, na questão da importância também do transporte e da proteção, que era a proteção marítima. Outro ponto importante que vocês já vão observar, né? Vocês podem observar e sempre destacar. Lembra que eu já falei em aulas que a única civilização, depois a gente vai se aprofundar, era os hebreus. Era a única civilização que não foi politeísta. Esse termo eu já falei bastante, né? E vocês já sabem. A turminha do sexto ano já está, olha, já está ok. Politeístas acreditavam em vários deuses. Há umas civilizações que elas vão se destacar além da religião, ou seja, não só eram politeístas, mas também, a exemplo da Mesopotâmia, ela era muito organizada nos zodíacos, também na astronomia e na astrologia, né? As sociedades, como eu falei, eram totalmente hidráulicas, né? Porque o rio era que era de extrema importância. Era estamental. Lembra que eu já falei, quando a tia falava sempre ou estamental ou hierárquica, ou seja, a mobilidade, né? O que determinava era o nascimento. Obviamente que havia casos que esse status modificava. Lembrando aqui que eu não coloquei no nosso esqueminha, mas é bastante importante salientar que a escravidão na antiguidade era totalmente diferente da escravidão europeia, né? O que determinava em alguns pontos era a civilização, uma que perdiam em guerra, ela se tornaria escrava dessa civilização que
obviamente venceu, ou por nascimento, né? Mas esses requisitos eles iam mudando de acordo com essa civilização. Mas no mais eram basicamente estamental, raramente tinha uma mudança social, né? Eles permaneciam sempre. Tia não colocou aqui o esqueminha com que a gente diz que é uma pirâmide, né? Estamental. Mas eu coloquei os pontos principais de cada componente da sociedade mesopotâmica, né? Vamos lá. Aqui eu coloquei alguns pontos importantes para vocês, né? Os povos. Tanto que esses povos, o que mais vão se destacar, né? Que logo quando eu iniciei a aula, foi sobre os sumérios. Eles foram povos que inventaram a escrita, né? Aquilo ali, quando os povos deixam de ser pré-história e passando para a história, porque foi a invenção da escrita, povos que começaram a partir daí o porquê que havia essa necessidade da escrita. Obviamente, nesse período a gente vai destacar, porque era importante para o conhecimento na produção agrícola, também para o transporte, tudo isso influenciava, né, a escrita. Então vamos lá, o primeiro povos e alguns destaques de cada um deles. Os assírios. Os assírios, eles ficavam na região que era a região norte. O que foi que eles se destacaram? Vamos lá. Primeiro destaque era o exército que era eficiente. Outra também importante informação. Lembram que eu sempre falei como é que um povo ele se destacava militarmente, né? Quando ele tinha um exército forte, um exército que tinha não só em questão de instrumentos, mas também de força. A gente também vai estudar um pouquinho lá mais na frente na Grécia o porquê que os atenienses se destacaram dentro daquela sociedade. Então, na Mesopotâmia não era diferente. Os assírios se destacaram porque eles tinham um exército forte, modo de produção asiático. Esse modo de produção asiático, o que é que ele quer dizer? Que os bens de propriedade era do governo. Outra importante informação. Vocês vão observar que o governo vai, como hoje, né? Ele vai determinar alguns pontos. Na antiguidade era muito marcante isso dentro da sociedade. Também os assírios se destacam no uso da metalurgia, porque foram eles que desenvolveram alguns armamentos. Obviamente, como eu falei, se um exército ele é forte, não só corporalmente, né? Na questão de algumas técnicas, mas também na questão dos seus instrumentos. Quanto mais instrumentos mais eficientes, mais o exército muito mais forte. Os babilônicos, eles já ficam numa região central. Qual foi o destaque? Também eu já falei para vocês, em algumas das aulas, de um código, de um legislador bastante rígido, que era chamado de Hammurabi. Esse código, que ele foi o primeiro a introduzir, era um código de lei muito severo. Lembra que eu falei numa aulinha, né, que destaquei alguns alunos em relação a algumas práticas, e eu falei também que tinha esse código. Esse código é chamado de código de Talião. Ou seja, qual era o princípio desse código? Olho por olho e dente por dente. Eu já dei até algumas ideias e dei alguns exemplos de como funcionava. Só para vocês relembrarem. Como é que funcionava esse código de lei? A pessoa ia ela não ia para um tribunal como a gente vai ver posteriormente com os romanos, não, né? Que os romanos foram os primeiros que desenvolveram a questão do direito, né? Todo mundo, ele é inocente até que se prove o contrário. No Código de Italião, não. Se vamos dar um exemplo. Se um médico, ele fizesse uma intervenção cirúrgica em uma criança e essa criança viesse a falecer, o que ia acontecer? Se fosse a nossa sociedade, ele ia ser julgado, né? E ele ia pegar uma pena, porque não foi algo que foi do querer dele. Mas nesse código de Hammurabi, não. Ele simplesmente ia pegar o filho do médico e o filho do médico ia ser morto para quê? Para que o pai que perdeu o filho sentisse essa dor, né? Então esse código, claro que é por isso que a gente sempre fala na história. A história sempre tem você vai ver o desenvolvimento, né? Esse código funcionou, às vezes sim, naquele período, mas às vezes muitas pessoas também foram
não tiveram um êxito e foram às vezes mortos ou infringindo a lei algo que não foi da pessoa. Tinha uma política centralizada. O que é algo centralizado? É algo que é na mão de um único legislador. Também há um destaque importante. Lembra que eu falei na arquitetura? A arquitetura a gente pode destacar a Torre de Babel, que foi um dos elementos. E também a gente pode também destacar aqui, não só, eu não coloquei também, olha, os zigurates eram templos, não só templos, eram como a estrutura, né, nos egípcios. Mas essa estrutura era plana, diferente dos egípcios, né, dos egípcios que eram triangular, mas ele tinha a mesma função. Uma função de moradia. Os zigurates tinham uma proteção antes de você chegar à moradia, né, propriamente dita. E, por último, e que eu acho que é o mais importante, que é o que mais os livros destacam, são os sumérios. Eles ficaram na região sul. Eles foram importantes para as primeiras cidades, o desenvolvimento da escrita, né? Vamos lá, a escrita. A escrita era cuneiforme. Por que cuneiforme? Porque era uma escrita que usavam. Tem livros que vocês vão observar que falam que eram em cunhas, né, com mãos fechadas, mas outros já vão observar que elas eram com estiletes e eram reproduzidas em lugares com cerâmicas, barros. Então, essa era a primeira, né, a escrita cuneiforme. Só que essa escrita ela não foi inventada de uma forma que chegasse à última, não, a fonética não. Ela teve também um processo. Primeira escrita ela foi pictográfica, tinham desenhos, os desenhos eram desenhos simples, eram elementos naturais, era como a gente aprendeu lá com a pintura rupestre, né? Que o homem da pré-história, eles representavam tudo aquilo que eles queriam, porque eram elementos também voltados para a religião. Aquilo que eles queriam que realmente acontecesse e o que eles deixavam para os seus antepassados, né? Para as suas futuras gerações. As ideográficas, que eram símbolos que passavam a representar ideias e sentido. Aí já tinha uma ideia e um sentido, aquelas formas que eles representavam. E por último, a fonética. A fonética, cada símbolo já representava aí um só ou uma sílaba, ou uma letra ou uma sílaba. Então, a evolução na escrita cuneiforme também ela foi importante, foi passada ao longo do tempo. E aí, vocês assimilaram o conteúdo? Se vocês ficou alguma dúvida ou algum livro que vocês vão manusear, tiver alguma informação que a tia não falou, vocês podem ir lá no aplicativo, né, da escola e podem entrar em contato. Lembrando que no final da aula eu vou deixar também esse mapa mental, que eu acredito que vai dar uma reforçada em tudo aquilo que vocês vão precisar ao longo dessa segunda unidade. Viu? Até a próxima aula, a segunda aula, e tchau!